Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. O presidente Dilma Rousseff dá posse a novo ministro da Educação e diz que recuperar a Petrobras é tarefa de sua gestão. E veja também nesta edição. Novo ministro promete seguir metas da educação como se fosse uma bíblia. Poluição com incêndio em distribuidora de combustíveis em Santos supera da frota de ônibus de São Paulo. Órgão que fiscaliza a arrecadação de impostos suspende sessões por suspeita de fraude bilionária. Acusado de corrupção, diretor de ações de emergência da Ucrânia é preso durante reunião de gabinete. Pesquisa aponta que 48 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil. Ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, tem planos para conseguir cidadania inglesa e concorrer à prefeitura de Londres. Aqui na bancada estão o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp. O número está aí na sua tela. Não se esqueça de se identificar. E também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Renato Janine Ribeiro tomou posse hoje como ministro da Educação e se comprometeu a seguir o Plano Nacional de Educação como uma bíblia. Renato Janine Ribeiro é professor de Ética e Filosofia e assume o Ministério da Educação no lugar de Cid Gomes, que pediu demissão após se desentender com parlamentares no mês passado. Em entrevista coletiva, o novo ministro falou sobre as críticas que fez ao governo antes da indicação. Quando a presidenta me convidou, a primeira coisa que ela me disse foi o seguinte: professor, nós sabemos tudo sobre o senhor não tem que dizer nada. Considerei isso da parte dela um sinal de grandeza, uma pessoa que aceita críticas. Com o corte estimado a 7 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Educação, o novo ministro terá que enfrentar vários desafios à frente da pasta. Problemas que vão desde o ensino básico à pós-graduação. As mudanças recentes nas regras do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, foram muito criticadas. Renato Janine também tem pela frente a tarefa de implementar o Plano Nacional de Educação, aprovado no ano passado. Entre as 20 metas previstas estão a universalização da educação para crianças de 4 e 5 anos e jovens de 15 a 17 anos até 2016. E a mais audaciosa, passar de 6% para 10% do PIB os investimentos no setor até 2024. Esta lei é a nossa, por assim dizer, bíblia. Então nós vamos seguir isso. É uma lei que prepara em 10 anos uma mudança radical no panorama da educação brasileira. Durante a cerimônia de posse do novo ministro, a presidente Dilma defendeu mais uma vez o ajuste fiscal do governo. A necessidade imperiosa de promover ajustes na nossa economia, reduzindo despesas do governo, não afetará os programas essenciais e estruturantes do Ministério da Educação. Dilma disse ainda que os recursos permanentes para a educação estão assegurados pela exploração de petróleo no pré-sal. Os recursos dos royalties e do Fundo Social do pré-sal vão viabilizar uma verdadeira revolução na educação brasileira que se realizará nas próximas décadas. Ayrton Soares, boa noite. O ministro parece que entende do assunto e também parece que terá o apoio da presidente. Uma boa notícia. Olha, eu acho que a presidente tinha que dizer aí, hoje, na posse dele, se nós vamos fazer redução de despesas, nós vamos ter cortes, mas saúde e educação eu não vou mexer. Deixar claro isso para a opinião pública. Vou fazer cortes na área de saúde, não vou fazer cortes na área... Vou diminuir o volume de obras, vou economizar aqui e ali, mas em saúde e educação não. Eu acho que esse ministro chega com um astral muito bom, chega respeitado, não só pela opinião pública, como pela classe política. Eu vi poucas críticas a ele, algumas críticas de que ele não é do ramo, ele não vai se dar bem porque não sabe fazer política, coisas assim, mas talvez a grande qualidade dele seja a de não ser político neste quadro que nós estamos vivendo e dentro desse ministério. É isso, Villa. Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. O ministro, ele não precisa ser tão político para, por exemplo, tocar essa questão, essa pasta da educação tão importante? Acho que não me parece que essa é a questão central. Me parece que a questão central é que ele não sabe nada da área de educação. Essa é a questão.
Ele nunca esteve envolvido com a área de educação. E observe, você que nos assiste, a falta de critério. Antes era um político, 2 vezes governador de um estado, o senhor Cid Gomes, que eu desde o início falei que era um absoluto incapaz, e deu no que deu. Agora a senhora presidente indicou um senhor que não é afeito à área da educação. Né? Então, eu acho que o grande problema, tanto que ele ficou estudando, diz ele, durante uma semana, como é que funcionava o MEC, mas parece, infelizmente, que ele não aprendeu, porque eu li a Folha de São Paulo dessa segunda-feira, a longa entrevista que ele deu, e eu fiquei estarrecido, porque era um desconhecimento pantagruélico, coisa de Rabelais. Ele não sabia nada da área de educação. Começou a falar que as federais têm cuidado do ensino básico, universidades federais, um absoluto desconhecimento. Portanto, nós continuamos, na prática, sem ministro da Educação. E ainda na posse do ministro da Educação, a presidente Dilma Rousseff assumiu a obrigação de recuperar a Petrobras. Veja na frase do dia. A frase da presidente é a seguinte: tenho certeza que a luta para a recuperação da Petrobras, que está em curso, eu falo, tanto a luta quanto a recuperação é minha, é do meu governo e eu tenho certeza, interessa a todo o povo brasileiro. Dilma Rousseff, Vila. A única coisa de verdade na frase da presidente, que o resto é mentira, é interessa a todo o povo brasileiro. Bem, segundo, que ela fala numa língua aparentada ao português. Não tem sujeito, não tem verbo, predicado, ponto e vírgula. Isso não existe no dilmês, que é um dialeto que ela criou e só ela entende. Terceiro e mais importante, ela destruiu a maior empresa brasileira. Ela cometeu crime de responsabilidade, crime de lesa pátria, junto com o seu criador. Portanto, ela falar isso é um tapa na cara das pessoas de dignidade. Eu disse aqui, durante anos, dizendo o seguinte: estão destruindo a Petrobras, estão destruindo. E ela foi ministro das Minas e Energia, a posteriori, da Casa Civil, foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras e posava como uma grande especialista. Então, o que ela está dizendo é mentira. Em outras palavras, o Marco Antônio Villa está dizendo que a presidente mente. E o que ela está dizendo aí, ela não pode recuperar o que ela destruiu. Portanto, ela, se fosse um país sério aqui, teria uma rebelião. Mas no dia 12 de abril, as ruas serão ocupadas por aqueles que têm dignidade e que não aceitam uma palavra de uma presidente que hoje não tem legitimidade e vem dizer na nossa cara, eles que montaram o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade, que foi montado por ela e pelo seu criador, vem na nossa cara dizer que está recuperando a Petrobras. Alto lá, nós não somos idiotas, nós temos dignidade e caráter, algo que vocês não têm. Ayrton. A Petrobras é a maior empresa brasileira, é respeitada no contexto internacional, passa por uma crise nunca antes vista, um processo de corrupção que envolve dirigentes, mas a Petrobras é maior do que todos esses escândalos. Ela tem condições, e já está mostrando, de se recuperar. Só um simples negócio que fez com a China, que resultou no financiamento de 3 bilhões e 500 milhões de dólares, fez com que as ações recuperassem um patamar acima de R$10, que estava abaixo há muito tempo. Eu acho a Petrobras bem dirigida, a Petrobras tem as condições básicas para poder ser e voltar a ser a grande empresa multinacional, respeitada. É a 7ª empresa do mundo na área de petróleo e continua sendo. O que nós conhecemos da Petrobras, no que diz respeito aos seus técnicos, quem é que perfura petróleo na profundidade que a Petrobras perfura? Quem é que tem rede de distribuição? Quem é que também tem rede? Enfim, ela é tão ampla a atividade da Petrobras que todos esses fatores, se bem administrados e bem conduzidos, e se todos esses forem para a cadeia, esses que se envolveram na corrupção, sejam administradores da Petrobras, sejam políticos a eles ligados, sejam governador, seja quem for, se eles forem punidos exemplarmente, eu não tenho dúvida que isso será um marco na história da Petrobras, no sentido de ressurreição diante desse flagelo que ela foi submetida. Depois de ser alvo de processos de investidores norte-americanos, a Petrobras agora está na mira dos europeus. Um dos maiores fundos de pensão da Europa, o AP1 da Suécia, anunciou que vai abrir um processo individual contra a Petrobras. Assim como os investidores dos Estados Unidos, os europeus alegam que os balanços apresentados não revelaram a real situação enfrentada pela empresa brasileira e que a companhia não foi capaz de desenvolver políticas eficientes de combate à corrupção.
Até o final de dezembro, o AP1 detinha 3,7 milhões de ações da Petrobras. Outros fundos de pensão europeus que investiram na estatal avaliam a possibilidade de abrir novos processos. Nas últimas 2 semanas, uma gestora de fundos norte-americana e 6 fundos de pensão de Nova York também optaram por processar sozinhas a Petrobras. Na ação coletiva aberta contra a empresa brasileira nos Estados Unidos, 15 pessoas são citadas como réus. Entre elas, os ex-presidentes da companhia, Graça Foster e Sérgio Gabrielli. Ayrton, esse processo, as pessoas estão indo atrás para tentar punir esses diretores. É possível isso, né? Eu acho que eles o investidor que se sentiu lesado. Isso, estão a fim de recuperar os investimentos que fizeram diante dos números que lhes foram fornecidos a nível internacional. Eu acho que estão exercendo um direito líquido certo que tem. Se foram induzidos a erro, acreditando numa Petrobras que não tinha estrutura que anunciou ter quando recebeu esses compradores de suas ações, vou chamar assim. Agora, esse caso que é anunciado aí como sendo lá da Europa, e que a própria matéria fala de um crédito aí de credores que investiram 3,7 milhões de dólares, olha, o rombo da Petrobras chega a ser 2 bilhões de dólares. E ela vai sair disso. Ela tem condições de sair disso. Portanto, eu acho que esse é um dos fatores menores no contexto da pressão que a Petrobras está tendo. Hoje, o grande problema da Petrobras é conseguir manter um volume de obras e as obras, apesar dos contratos que tem com essas empreiteiras que estão em processo de recuperação judicial, estão demitindo gente. Esse é o grande problema hoje, de continuar fazendo a máquina funcionar a despeito de ainda ter esses contratos em andamento, em vigor, porque essas empreiteiras continuam aí com essas obras contratadas e não se encontrou uma solução ainda para fazer com que ou elas assumam definitivamente com a sua parte boa a conclusão dessas obras, ou que elas sejam substituídas por outras empresas que possam complementar as obras que estavam em andamento, que a Petrobras não pode parar. Então, acho que esse problema é um problema que tem que ser respeitado, um problema que está aí, que envolve interesse internacional, de investidores internacionais, mas a grande questão nossa hoje é ver um mecanismo melhor para fazer funcionar. Estou vendo as empresas em regime da antiga concordata, né, que é a recuperação judicial. Recuperação judicial pressupõe que vai haver ali um administrador ligado ao judiciário, que vai ter ali a sua função dentro dessa recuperação judicial. Talvez seja um caminho para as empresas continuarem prestando serviço. O que nós estamos vendo é que elas imediatamente querem se livrar dos seus trabalhadores, economizar custos ali, mas pressionando o governo para obter outras vantagens para continuar fazendo os negócios que faziam. Esses dirigentes dessas empresas têm que ser presos, ou, se forem, obviamente, condenados, não é verdade? Se as provas levarem à condenação, não é que eles têm que ser presos. Se as provas que foram produzidas levarem à condenação, eles têm que ser presos. Depois, se forem o caso de ser beneficiados por tanto tempo de prisão, sai, não sai, é outra história. Mas esse vai ser o grande exemplo que a Petrobras vai dar e ela vai conseguir sair disso. Vila. Olha, quando a gente fala de crime organizado no Brasil, falam de Fernandinho Beiramar. Ridículo. Crime organizado é o Petrolão, feito por um partido que tem um projeto criminoso de poder, que tem um chefe, tudo aquilo que eu já disse aqui durante anos e que agora, infelizmente, não para meu agrado, se comprova. Portanto, é um projeto criminoso que pegou a maior empresa nacional, que representa, com toda a cadeia produtiva, 5% do nosso PIB. Tem gente que hoje não tem trabalho, perdeu casa, por causa dos criminosos do Petrolão, desse projeto criminoso de poder. Então, não é o Fernando Beiramar. Ele mora em outro lugar, ainda está livre, e vai pela tradição brasileira da justiça severa. É capaz, quando morrer, ter 3 dias de luto, tal. O chefe da quadrilha, tal. Segundo, o balanço até hoje não foi pronto, o balanço do ano passado, e sequer auditado. O rombo não se sabe, porque como que você vai lançar no balanço propina? Ah, vai ser uma revolução brasileira nos cursos de contabilidade. Propina, 2 pontos. Graça Foster dizia que o rombo era de 88 bilhões, 88. Aí a presidente da República falou, não, vamos diminuir para 20. Mas como? Sob que critério? Só na refinaria, eu assisti o depoimento do gerente da refinaria de Abreu e Lula, lá em Pernambuco, essa refinaria Abreu Lula teve 362 aditivos. Repetindo, 362 aditivos ao contrato. Aquela que era para custar 2, já custou 20 e até hoje não foi plenamente inaugurada. Isso que é crime organizado, isso que é roubalheira, isso que é ladroagem, são traidores da pátria. Agora, na justiça brasileira tudo é lento.
Basta contratar um escritório poderoso, a coisa vai empurrando, primeira instância, segundo, o tempo passa e tudo termina. Lá fora, não. Na Europa e nos Estados Unidos, a justiça é célere, ouve as partes, julga e condena. E vai vir uma condenação, William, pesada sobre a Petrobras. E a Petrobras vai ter de pagar. A Petrobras de quem é? Abre aspas, do povo brasileiro. E nós vamos acionar quem? Quem? Os ex-presidentes da República, o que mora em São Bernardo, a senhora presidente, o Gabriele, Graça Foster, agora o que foi do Banco do Brasil, já sob suspeita, foi para a Petrobras. Quem? Nós é que vamos pagar? Portanto, essa é a questão central. A justiça lá fora funciona. E nós temos de não esquecer, é o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade. Eles são criminosos. A gente não é pegar o sujeito que bateu carteira, aí todo mundo é valente. Tem de colocar o dedo na cara dos reais criminosos brasileiros. O real, eu já disse várias vezes onde ele mora, em São Bernardo do Campo. Ele que organizou toda essa quadrilha. Sem a estruturação feita por ele, isso não existiria. E ele não tem honra, não tem caráter de vir à rua, ele não anda sozinho num quarteirão hoje do Brasil, de uma cidade. De vir ao menos se defender em local aberto ou local público. Mas ele vai ter de se defender, não por vingança, eu estou dizendo isso, por justiça. Ele cometeu um crime de responsabilidade de lesa pátria e vai ter de pagar na justiça. A Ucrânia deu início a uma nova batalha, combater o desvio de dinheiro público e, para mostrar que está falando sério, deu exemplo ao vivo na televisão. O diretor de serviços de emergência e seu adjunto foram presos durante uma reunião de gabinete diante dos jornalistas e fotógrafos. Os dois políticos foram acusados de superfaturar compra de combustível e desviar o dinheiro para um paraíso fiscal. O premier ucraniano Arseny Yatsenyuk advertiu que qualquer um na sala estava sujeito a ser preso se violasse as leis e completou: no momento em que o país está em guerra, estamos contando cada centavo. Quem roubar o Estado e o povo vai pagar, disse ele. As detenções foram horas depois do presidente ucraniano Petro Poroshenko destituir um governador magnata que dirigia uma região no sudeste do país. Igor Kolomonoisky, de 52 anos, foi acusado de montar uma milícia para defender apenas seu império, que inclui entidades financeiras, empresas metalúrgicas e meios de comunicação. A região faz fronteira com zonas controladas por separatistas pró-Rússia, que há um ano travam uma violenta batalha contra o governo de Kiev, no leste e sul do país. O conflito já resultou em 6.000 mortes. A guerra mergulhou a Ucrânia numa profunda crise econômica, com inflação anual de 30%, e deixou o país à beira do colapso. O FMI e a União Europeia prometeram ajudar com cerca de 50 bilhões de dólares, mas exigiram reformas financeiras, cortes de gastos e o combate à corrupção. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus a Renato Duque, ex-diretor da Petrobras. Duque foi preso pela segunda vez há 20 dias. O retorno de Duque à cadeia é apenas um entre tantos fatos que levantam uma discussão. Por que é mais difícil ver os políticos do que os executivos na cadeia? 14 presos da Operação Lava Jato estão no Complexo Penitenciário Médico Penal do Paraná. Entre eles, o engenheiro Ricardo Pessoa, presidente da construtora UTC. As imagens dele se entregando à Polícia Federal em novembro rodaram o país. E este é o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte, onde Kátia Rabelo, ex-presidente do Banco Rural, está presa desde dezembro de 2013. Ela foi condenada a 16 anos e 5 meses no processo do Mensalão. Cenários bem diferentes do Lago Sul, área nobre de Brasília, onde moram José Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa Civil, e José Genuíno, ex-presidente do PT. Assim como Kátia Rabelo, Genuíno e Dirceu foram condenados no processo do Mensalão. Genuíno cumpriu prisão domiciliar nesta casa, num condomínio fechado, após ficar 9 meses no presídio da Papuda, em Brasília. Há um mês, o Supremo Tribunal Federal extinguiu a pena do petista. Preso em novembro de 2013, Dirceu foi liberado 11 meses depois pelo STF para cumprir em casa o restante da pena de 7 anos e 11 meses. Para o jurista Luiz Flávio Gomes, tanto no escândalo do Mensalão quanto na Operação Lava Jato, o tratamento dado aos políticos envolvidos é diferente do recebido pelos integrantes do núcleo econômico. Quem nomeia os ministros do Supremo é o poder político, nem é o econômico.
que é o econômico é o que manda em tudo, mas não é o econômico que manda na nomeação do Supremo. A nomeação é política, é o presidente da República que escolhe e o Senado que aprova os nomes. Os políticos, portanto, em virtude desse vício de origem, eles levam uma vantagem enorme dentro do Supremo Tribunal Federal. Este advogado defende alguns dos empreiteiros presos com base em delações premiadas. Segundo ele, a detenção dos executivos foi inconstitucional e pode esconder outras motivações. Quem faz delação premiada não se transforma em uma pessoa mais ou menos perigosa da noite para o dia. Ou estas pessoas, a despeito de serem perigosas, estão sendo colocadas na rua, o que eu verdadeiramente não acredito, ou no fundo esse perigo nunca existiu. Ele foi um pretexto usado para prender essas pessoas e extorquir-lhes a delação premiada. O procurador Deltan Dallagnol, um dos responsáveis pelas investigações da Lava Jato, defendeu a medida em um artigo publicado na Folha de São Paulo. Para ele, há provas de que a corrupção continuou ao longo de 2014, depois do início da Lava Jato. Para eles não interessa revelar a corrupção, não só porque eles vão perder os benefícios que eles conseguiram com a corrupção, mas também porque eles serão punidos. Além disso, eles buscam legitimar esse ato corrupto para que não apareça, para que eles não sejam pegos. Em muitos casos, a condenação nem sempre garante a punição. Para que as decisões que saem de fóruns como esse sejam de fato cumpridas, o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, e a Associação de Juízes Federais querem que as sentenças relativas a casos graves, como desvio de dinheiro público, passem a valer de imediato, independentemente dos recursos. Hoje, quando a Justiça entende que o réu não oferece riscos, a pena só é cumprida depois que o processo chega ao fim, o que costuma levar anos. Para o presidente da Academia Paulista de Direito Criminal, a causa do problema é outra. Isso se deve principalmente por falta de estrutura material e humana, que possam agilizar a tramitação dos processos, não só em primeiro grau, mas também em segundo, terceiro e quarto graus. Ayrton, os políticos recebem mesmo esse tratamento diferenciado da Justiça? A Constituição de 88 estabeleceu que tem que ser processados por tribunais e não por juízes de primeira instância, políticos, e aí entra uma fatia dos que são os parlamentares, mas o chefe e os ministros do governo, o presidente e os ministros dos tribunais, Tribunal Militar, Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal de Justiça, os integrantes do Poder Legislativo nos estados e uma série imensa de pessoas que foram, a eles foi estabelecido que eles terão um foro especial, que é chamado de foro privilegiado. Ou seja, são julgados por tribunais, não passam pela primeira instância. E aí dizem os que justificam isso, os que são autores da Constituição de 88, que é preciso preservar a função e o cargo, porque aquilo ali é instrumento de ação de poder, coisas assim que se dizem. O que nós sabemos é que existe uma... O Gilmar Mendes diz que esse foro, o ministro Gilmar Mendes, que esse foro privilegiado não privilegia ninguém, porque é julgamento em uma instância, não é? Enquanto aquele que é subordinado ao juízo de primeira instância, ele tem primeiro o juízo de primeira instância lá na comarca dele ou em umas varas das capitais, depois ele tem o Tribunal de Justiça do Estado, depois ele pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e depois ele pode recorrer ao Supremo em caso de conflitos constitucionais. Então, veja, ele teria vários graus e poderia prorrogar esse processo por tanto tempo. As pessoas ficam chocadas com esse fato no momento, mas o caso do jornalista Pimenta Neves, que matou a sua ex-namorada a sangue frio, foi condenado em primeira instância. Ele ficou solto durante 15 anos, aguardando o julgamento dos vários recursos que lhe era possível. Então, diz o Gilmar Mendes, esse foro privilegiado, ele é ruim porque lá condenou ali, não tem para quem recorrer, não é? Então, eu acho que não há uma questão de dizer são os políticos. A Constituição de 88 elencou uma série de funções que tem que ser objeto de processo em tribunais. Vila. Eu acho que a reportagem foi muito boa, acho que ela deu um panorama interessante
da situação, porque mostrando os vários lados da questão, acho que nesse sentido foi muito boa a matéria feita pelo jornal. Eu acho que em relação ao processo do mensalão, conhecido também como ação penal 470, claro que o critério das penas foi meio estranho, porque tanto o Marcos Valério ficou com 37 anos, a senhora Cátia Rabelo 16, e alguns meses, tanto um como o outro. E, enquanto isso, o Zé Dirceu está prestando consultoria. Bem, nos últimos, de 2006, num prazo muito curto, de cerca de 6 anos, ele prestou supostas consultorias no valor de 40 milhões de reais. E você lembra que nós discutimos aqui se era legal ou não, houve uma boa discussão, se era constitucional ou não, que tivesse uma vaquinha para pagar a multa do Zé Dirceu. Porque como multa faz parte da pena e a pena é intransferível, se aquilo era legal ou não. Discutimos, tudo bem, tem duas visões, pode ser sim, pode ser não. Isso é uma outra questão. Era mentira, ele estava enganando todo mundo, ele recebeu 40 milhões de consultoria. Só na Papuda, preso, recebeu 1 milhão e 200 mil reais de um laboratório e de uma construtora. Então, era tudo aquilo, uma grande farsa que ele armou, um grande farsante que está envolvido na Operação Lava Jato. Agora, a segunda parte da matéria, ela faz primeiro referência ao mensalão, a questão toda é o seguinte, o juiz lá no Supremo tem de julgar, quando foi aceita a denúncia, isso em 2007, né? E aí começou o processo, portanto, de indiciamento dentro do Supremo, 2007 até 2012, quando começou o julgamento, segundo as provas apresentadas em que crime acabou sendo em curso. O A, o B, o C, originalmente eram 40, no caso do mensalão. A grande questão é que criou uma desproporção de penas, isso é verdade, entre o núcleo político, que afinal era uma quadrilha chefiada pelo núcleo político, subordinado ao publicitário e financeiro. Publicitário e financeiro, penas severas, e o político ou na rua, ou despachando em casa num condomínio. Portanto, houve um desequilíbrio. Agora, em relação ao foro privilegiado e o artigo polêmico no Estadão, feito pelo presidente da Associação dos Juízes e pelo juiz Sérgio Moro, é uma coisa a ser discutida. Todo mundo tem indignação, e é natural, em relação ao funcionamento lento da justiça. Mas também há um perigo de você ser condenado em primeira instância e ser inocente. E aí, você fica lá 2, 3 anos recorrendo e depois você ganha quando você recorreu. Aí você ficou 3 anos preso. E aí, como é que você fica? Então, em termos políticos, a perseguição, muitas vezes, de um juiz que na cidade é adversário do prefeito, e todo mundo sabe como isso ocorre, então é necessário criar garantias também. Eu acho que a questão central não é recorrer. É a demora no processo da primeira para a segunda instância e da segunda instância para, finalmente, as instâncias superiores do Brasil. Eu acho essa questão. O direito de recorrer é um direito democrático, mas tem de ser rápido. Por que eu estou dizendo isso? Nós podemos achar que é bom agora. Depois, daqui a alguns anos, quando adotarmos isso, ver tremendas injustiças que podem ser cometidas. E o negócio do foro privilegiado tem de ser entendido de acordo com o que está na Constituição. Ou seja, se você está lá como deputado federal, senador, etc., você é julgado pelo Supremo. E em órgãos colegiados, ou pelas turmas, são 2, ou pelo plenário, se é o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. Portanto, essa é uma questão polêmica. A gente não pode, muitas vezes, misturar nossa sede e desejo de justiça com formas que retiram o direito de defesa. O problema é o processo ser rápido, não é o direito de recorrer. O Enio Torres aqui está perguntando aqui, Ayrton, não deveríamos ter um tribunal exclusivamente para crimes políticos, dada a tamanha demanda? Já tem, né? Que é o Supremo, acaba sendo, né? Na verdade, eles não estão sendo julgados crimes políticos. Corrupção, né? São crimes comuns, crimes de corrupção. Envolvendo políticos, né? Como se infringe a lei federal, e é só quando se infringe a lei federal ou em crimes de responsabilidades é que se aplica esse foro especial. Não é para todos os crimes, é só nesses casos. Lei federal e crimes de responsabilidades. Então, fica circunscrito a isso. Agora, chama-se crime políticos, é outra definição de crime político, né? É crime contra a ordem constituída, que é crime contra as disposições democráticas que existem na Constituição. Existe uma lei de segurança que definiria isso, mas que não pode ser nem lembrada, porque é do tempo da ditadura, e o país ainda não chegou a uma definição de uma lei que possa punir crimes políticos que sejam praticados contra a ordem constitucional vigente. Ok. Veja a seguir, juiz do caso Eike Batista é denunciado por desvios de bens públicos e ainda incêndio em Santos provoca poluição superior à da capital paulista.